Oração e Educação, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do ano 2025, Anunciação Podcast. Sejam bem-vindos, mas antes desejar um feliz ano novo para você que nos acompanha, de quer onde esteja a sua república. Nós desejamos que este ano de 2025 seja um ano de muita paz, amor e prosperidade em tudo que estiver a fazer. Trabalho, escola, desejamos muita prosperidade. Hoje estamos aqui para este primeiro podcast com duas especiais convidadas que vêm da República do Zango, a quem, com a sua permissão, estimado telespectador, permita-me apresentar. Oração e Educação, sejam bem-vindas. Primeira, tenho o prazer de falar. Oração e Educação a todos. O meu nome é Petra, sou estudante do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, finalista do Colégio Zango 3 da Anunciação. Petra, e a outra que está do meu lado direito é a? Chamo-me Silvina Paixão, sou estudante do Colégio Nossa Senhora da Anunciação Zango 13 e frequento a nona classe. Feliz ano novo para vocês também. Obrigada, igualmente. Entraram bem para o 2025? Graças a Deus. Bem dispostas? Muito. Muito bem, como conseguem ouvir e sentir a boa disposição das nossas convidadas, estão aqui para falar sobre o resumo do primeiro trimestre, fazer uma avaliação e uma previsão para o segundo, certo? Então vou começar com a Petra. Petra, conta-nos um pouco, como é que foi o seu primeiro trimestre? O meu primeiro trimestre, antes de tudo, porém, antes de começar o ano letivo, eu entrei muito expectante porque eu meti na cabeça que eu tinha a responsabilidade enorme de me empenhar ainda mais por ser finalista e saber que é uma classe de exame. Mas eu entrei com muitas expectativas, mas infelizmente, né, algumas coisas não correram como esperado. O apresentado não correu como esperado, mas o resultado foi bom. E numa escala de 0 a 10, eu daria um 8. De 1 a 10, dá 8. Momentos difíceis, de uma forma resumida, que viveu no primeiro trimestre? Digo que comecei com o pé esquerdo porque no princípio do ano letivo eu comecei na segunda semana e vai aquela fase de repassar as matérias, adaptação com novos professores, e acho que o mais desafiador no primeiro trimestre foi mesmo a adaptação com os novos professores e as novas disciplinas que foram acrescentadas. Porque era o primeiro ano na nossa rede? Não é o primeiro ano, mas nós tivemos alguns professores novos e disciplinas novas. E, por exemplo, a disciplina de economia, desde a 10ª classe que temos economia, mas os professores são diferentes. Ainda tem a fase de conhecer o professor, a disciplina, o método que ele usa, e a fase de adaptação muitas vezes é muito complicado para pessoas que têm dificuldades em interação e tal. E já agora o pé direito já marcou? Já sim, graças a Deus. Tem certeza? Absoluta. Mas vem mesmo dois trimestres. Sim, absoluta. Então, previsões para esse trimestre? Novamente, estou muito expectante, mas pelo lado positivo, que as coisas correm bem. Vou rever a minha lista de prioridades, porque talvez eu também falhei numa dessas coisas, priorizei coisas que não devia, mas é isso, estudar em dobro e ir à frente na esperança de que as coisas podem correr melhor do que no primeiro. Vamos já querer saber nesta revisão o que é que está a guardar para este trimestre. Vamos falar com a Silvina. Estamos aqui a ver o teu semblante, muito alegre. Conta-nos também, quais foram as dificuldades encontradas no primeiro trimestre? Eu digo que da parte do colégio, dos professores, não houve assim uma dificuldade, mas pela responsabilidade de ser uma classe de exame, pelo medo de fazer algo errado e as coisas não correrem assim como o esperado. Acho que houve assim uma pressão. Pela minha parte, eu mesma me pressionei no primeiro trimestre, mas consegui superar as dificuldades. Assim como a Petra, eu também estava muito expectante para começar o primeiro trimestre. Eu queria que a minha média trimestral fosse uma média assim, avaliada nos 19, nos 18, mas
Acho que consegui uma média final de 17. Não consegui suprir com o esperado. Acho que não houve também muito empenho da minha parte, por ser o trimestre de adaptação à classe, adaptação aos professores, porque também houveram professores que mudaram nessa fase. Então, eu digo que não houveram assim tantas dificuldades. Conseguiu verificar a sua área em que não se desempenhou muito e espera nesse trimestre fazer o que para ultrapassar isso? Eu digo que tenho que me dedicar ainda mais de corpo e alma, porque eu não tenho assim passatempos ou desporto, alguma coisa que eu faça que me distraia. Não, não tenho. Simplesmente eu tenho a escola. Então, ando muito dividida entre redes sociais, telemóvel e a vida acadêmica. Então, para esse trimestre, eu quero que eu fique mais concentrada nos meus cadernos, na minha organização. Não quero acumular matéria. Quero sempre que eu chegar, estudar e tudo mais. Mas nessa fase ainda estamos no processo de receber provas e tudo mais. Quando chegar o momento de estudar, eu quero me focar simplesmente nos meus estudos, para que quando chega no final do ano ou no final desse trimestre, o aproveitamento seja muito bom. Quanto à interação com os vossos colegas, Silviana, como é que foi a interação com os seus colegas naquele... Foi bom, porque os colegas que nós temos já vêm conosco de classes anteriores. Acho que aumentaram um ou dois colegas, mas na minha sala, em contrapartida, não aumentou nenhum colega. A interação tem sido boa. Receberam-te bem os novos colegas? Sim, receberam muito bem. Não, conta lá. No princípio estava tímida, não? Estava, porque as minhas amizades, colegas com quem eu compartilho a vida acadêmica não eram as mesmas. Então, tanto mais que eu sentava sozinha à frente, porque todo mundo foge dos lugares da frente, não sei o porquê, mas eu depois comecei a me adaptar, a conversar mais com os colegas e foi indo, mas no princípio foi assim um pouco difícil. Os novos colegas, novos comportamentos, novas formas de viver, novas realidades. Então, eu digo que no princípio foi sim um pouco difícil de me adaptar, mas agora já estou mais adaptada. E quanto à pontualidade, conseguiu chegar cedo? Teve a oportunidade de fazer oração antes de ganhar a educação naquele trimestre? Eu digo, eu só falar que eu sempre cheguei cedo, estaria a mentir, porque os meus colegas vão ver esse vídeo. Sim, os meus colegas vão ver e eu digo que eu moro perto do colégio, então eu começo a me preparar um pouco mais tarde do que os outros, né? Então, eu digo que eu chego tarde alguns dias, né? Mas ainda consigo chegar no momento de oração, de tudo. Antes do professor chegar, eu já estou, mas não chego assim tão cedo assim como os outros. Sandra Petra estava a nos dizer que está a guardar ou preparou algumas novidades para este trimestre, de sua parte, como estudante. Quais são? Bem, como estudante, né, nós devemos ir atrás daquilo que são os nossos objetivos. Portanto, eu, nada de muito especial, né? Pretendo me dedicar ainda mais nos estudos, rever naquilo que eu falei no primeiro trimestre, quais são as disciplinas que eu tive dificuldades e procurar me empenhar mais para suprir todas essas dificuldades. Temos professores excelentes, por sinal, e é isso. E a sua pontualidade? Concernente à pontualidade, eu sou pontual no que concerne à entrada até nas salas. Antes das 13 horas já estou na escola, participo das orações. E nesse trimestre espera continuar a dar esse exemplo para os seus colegas? Sim, sim, sim. Já agora estamos mesmo na reta final da nossa pequena conversa. Queremos ouvir de si qual é a mensagem ou recomendação que deixa para os seus colegas nesse trimestre segundo, que já estamos a caminhar 3 dias, né? Colegas, para todos aqueles que muito imaginaram como é que seria o primeiro trimestre e não correu como bem imaginamos, né? Nada está perdido, ainda temos o segundo trimestre, vamos fazer com tudo, vamos lá nos empenhar para que os mesmos erros que cometemos no primeiro não sejam cometidos no segundo
E além disso, acima de tudo, né, pedir sempre o acompanhamento divino, né, que é muito, muito importante, que não devemos deixar de parte. E é isso. As recomendações que eu deixo aos meus colegas é que estudem imenso, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de estudarem num colégio como o nosso, num colégio que nos prepara para a vida, um colégio muito rigoroso que acaba, de certa forma, nos preparando na realidade, porque muitas pessoas só vejam que o colégio é rigoroso, o colégio dá muita disciplina, e eu vejo isso no bom lado, que é para nos prepararmos. Então, estudem imenso, honrem os vossos pais, orgulhem os vossos pais, porque é muito satisfatório os pais chegarem na reunião do trimestre e verem que os seus filhos se saíram muito bem. Para esse trimestre, eu recomendo que leiam muito, não acumulem matéria, estudem de verdade e, acima de tudo, agradeçam sempre a Deus por tudo. Telespectador, assim foi a nossa pequena conversa aqui na Anunciação Podcast deste ano 2025. Queremos agradecer, muito obrigada mesmo a você que nos acompanhou. Obrigada às queridas convidadas. Estão felizes por estarem aqui? Sim, estamos. Felizes mesmo? Sim. Tivemos aqui a Sandra Peitra, do Colégio Nossa Senhora da Anunciação Zango 3, e a Silvina Paixão, que também é do Colégio Nossa Senhora da Anunciação do Zango 3. Obrigada pela atenção. Oração e educação. Paz e amor.